Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Eu já fiz um vídeo chamado Fases do Médium. Lá eu indico algumas fases que o médium passa. Eu tô aqui no quarto de fazer as apostilas e estudar, tá? Então é sempre aquela bagunça, né? Uma porta aqui do lado. Bem-vindo ao meu canal. Bom dia, Umbanda! Tive que tirar o óculos porque ficava como se fosse um tapa-olho de luminária aqui nesse aqui. Parece um pirata maluco iluminado com um pedaço do olho aqui, sem um olho. Então você tá aí no teu terreiro, você tem uma dificuldade de incorporar, mas você me manda uma mensagem dizendo que está há 2 meses tentando fazer isso. Só que aí eu considero que 2 meses seriam 8 giras. Eu demorei mais de 2 anos para conseguir isso. E tinha gira toda semana. Então foram mais de 80 giras para conseguir fazer isso. Eu sou um retardatário, eu já expliquei isso. E você tem que identificar, eu não estou falando você tem, você deve, porque é assim e eu estou te ensinando. Não, é só para você ter noção de que é normal e de que o caminho está correto, sabe? Você está seguindo ali todos os passos que são importantes para você conseguir atingir o seu objetivo, seja ele qual for, dentro da Umbanda ou não, e nesse caso você está tentando incorporar. Que eu digo também que dentro da Umbanda tem uma supervalorização do médium que incorpora e dá consulta, em detrimento à capacidade que ele tem de trazer a Umbanda dentro de si, aquela luz de Deus, e entregar uma mensagem. Simplesmente dar vazão a um tipo de mediunidade e atender pessoas faz com que aquele médium seja, uau, meu Deus do céu, ele precisa de mais atenção, menos atenção, alguma coisa nesse sentido. E nós temos que considerar que pessoas que não incorporam contribuem às vezes muito mais do que muitos médiuns que incorporam. A incorporação, né, não é o objetivo final da Umbanda. A incorporação é o meio em que os espíritos se comunicam conosco, pelo meio em que nós prestamos ali a comunicação e a caridade que nós dizemos. Só que a pessoa que está entrando agora, ela precisa entender que a Umbanda é como a vida. Ela tem fases. Tem a fase do nascimento, em que você quer tocar todos os objetos, você quer sentir o congá, você quer sentir o chão, você quer cheirar cheirar ali, sentir o perfume do turíbulo, você quer estar em contato, você quer ver as entidades, você quer ver o mundo espiritual, você quer comer as comidas dos orixás, você quer saber qual que é o gosto de tudo, você está ali nascendo para aquilo. Então é como se fosse uma criança que nunca cheirou nada, nunca tocou nada, que nunca teve nenhum tipo de experiência e ainda não tem ali a sensação para poder identificar o que é cada coisa. Então é aquele mundo maravilhoso em que tudo é espetacular. E você passa dessa fase, começa a já se habituar ao terreiro, a se acostumar com o que está acontecendo e quer saber os porquês. Por que aquilo acontece? Por que aquilo vai? Por que a fumaça sobe e não desce? Por que fala isso ou não fala isso? Por que não vem um caboclo numa gira de preto velho? Por que não vem isso? Por que não faz aquilo? Por quê? Por quê? E estes porquês não respondem às dúvidas dos filhos de santo, porque é aquele período em que você está formando a sua própria capacidade de entendimento. As respostas que vêm não são respostas definitivas, são as interpretações de outras pessoas. Então você recebe uma resposta do porquê o preto velho não vem numa gira de caboclo, porque a gira é de caboclo. E aí o médium ele vai raciocinar, pensar, mas espera aí, por que então na gira de caboclo? Ele refaz a pergunta, tem outros questionamentos e assim vai entendendo. É como a criança que pergunta, o Papai Noel existe? Quem traz esses presentinhos? De onde vêm as crianças? Aí o papai vai falar, olha, as crianças vêm da cegonha, elas trazem as criancinhas em uma determinada época do ano, não é da barriga da mamãe. E aí quem traz esses presentinhos aí também é o Papai Noel. Depois que a criança tem a capacidade de entender o que está acontecendo, outras respostas acontecem. Ou o próprio Filho de Santo formula e responde
reformula as questões e responde essas questões automaticamente a partir da tua experiência. E aí começa a surgir a vida adulta, em que esse médium passa a ter responsabilidades, cuidar das tuas firmezas, e aí então ele começa a entender por que no início ele não tinha uma tronqueira, calma, porque no início ele não tinha um assentamento, calma, por que que ele já não começa comandando uma gira, por que que ele tem algumas responsabilidades que só agora foram atribuídas a ele. Essas responsabilidades vão aumentando até o momento em que ele tem uma autonomia e aí ele passa a abrir um terreiro ou continua integrando esse terreiro como um irmão mais velho. E aí passa a fase de adquirir a sabedoria. Ou seja, todo o conhecimento, as experiências que ele tem, ele está ensinando para as outras pessoas e isso está se transformando em sabedoria. Conhecimento em sabedoria. Sabedoria exige experiência, exige um conhecimento e não horas de leitura, mas um conhecimento sobre a vida e também horas de leitura e aprendizado. Elas se complementam. Entender que aquele médium que entrou agora era você ou era ele ali no início. E não adianta passar toda a literatura umbandista, tudo que está acontecendo, dizer, olha, no tal terreiro é assim por conta da qualidade, porque não vai entender. Vem em um processo que é encadeado. O nascimento, os porquês, a adolescência do médium, que é aquela revolta, né? Muitas vezes daquela revolta de eu sou melhor do que as pessoas e aquele ali, tem gente que nunca passa daquela adolescência, porque eu vou mudar a Umbanda, eu vou mudar o mundo, tudo que... Isso é bonito, é legal, é importante, tem que ter. Faz sentido existir esse pensamento, essa fase. E a experiência vai indicar lá na frente que a gente não pode quebrar isso. Não pode quebrar a fé dizendo, olha você, cala sua boca e me... Não. Algumas horas é possível, é permitido, é exigido que fica na sua, faz o que eu estou te pedindo. Em alguns momentos é necessário também você saber que essa pessoa não sabe o que está fazendo. Ela não tem noção ainda. Ela ainda acha que incorporar e dar consulta é o objetivo final da Umbanda. E depois de 10 anos fazendo isso, dando consulta e atendendo, ela talvez entenda que dar consulta, incorporar, atender pessoas não vai transformar ninguém se não houver o aprendizado sobre isso. E aprendizado não é saber responder às perguntas. O aprendizado é o entendimento, a lida com o mundo espiritual. As coisas que vão acontecendo se repetem na nossa própria vida e assim as coisas vão se repetindo na vida de outras pessoas. De forma geral, os acontecimentos não mudam em nenhuma época e nenhuma sociedade. Isso é um assunto para um outro vídeo, acho que no próximo já vou fazer isso. Sabendo que essas fases existem, e não adianta ultrapassar essas fases, compreendendo qual fase você se encontra, você consegue responder as perguntas que estão surgindo agora, entender o que está acontecendo, se manter calmo e tranquilo, porque automaticamente as outras fases surgirão. Eu no começo ficava numa noia doida de querer responder, por exemplo, o que é um ebome? Ebome, eu já ouvi essa palavra, é uma coisa de candomblé, eu vou procurar nos meus livros sobre candomblé, eu vou... Falo, olha, são questões, são terminologias do candomblé e que não faz parte da minha tradição. Pode ser que alguns terreiros tenham, você precisa perguntar para alguém que faz parte de uma tradição candomblecista ou de umbanda traçada. Eu não tenho competência para responder isso. Porém, para você chegar em um momento e admitir que não tem competência, exige não só humildade, mas culhão para você olhar para a pessoa e dizer: eu não faço a menor ideia, não tenho ciência do que é, e eu prefiro que você saiba de quem
Sabe. Tem que perguntar para algum candomblessista ou algum pai de santo de umbanda traçada. Porque existe uma infinita ordem de assuntos que todos nós, principalmente eu, precisamos conhecer. E se nós nos desviarmos para outras escolas para responder todos os questionamentos que nós não temos capacidade, não sobrará tempo de trabalhar a nossa tradição, de avançar nos conhecimentos que nós temos, de engrandecer a Umbanda com as nossas próprias experiências. A Umbanda é um coletivo, não é individual. Não há um núcleo central, não há um núcleo que centraliza essas informações, mas mesmo assim, cada umbandista que pratica o seu ritual, seja ele público, fechado, secreto ou aberto, avança com a Umbanda. Até mesmo quem não pratica a Umbanda faz Umbanda, traduzindo os seus conceitos e preconceitos, expondo na mídia ou não, seja para as pessoas que convivem com você, como por exemplo, chuta que é macumba, acaba definindo os rumos da Umbanda, pois isto reflete, isso faz com que a Umbanda reaja de uma forma ao que a sociedade diz. E aí nós viemos aqui esclarecer, estamos aqui esclarecendo, continuaremos esclarecendo por aqui. Eu sei que vai ter um monte de gente falando, nossa, Adélio, você tá muito sério, que chato. Cansaço, meu irmão. Todo dia a gente tem que estar aqui. E é importante que eu esteja aqui. E não vou parar, fica tranquilo. Tô meio gripado, tá aqui a garganta segurando, tá saindo uns cuspinhos aqui, tá voando tudo, mas nunca paro. Até amanhã, inscreva-se no canal, clique, comente, faça do canal Adélio Simões a sua luta diária por conhecimento. adeliosimões.com.br, nós temos lá diversos cursos gratuitos, é só entrar lá e fazer. Um grande abraço, até amanhã e tchau!